Porque uma coisa é você ter alguém, um funcionário, ter enfim, uma equipe, e você passa para a equipe o que deve ser feito. Isso é muito fácil. Agora, você passar para ela a visão de como deve ser feito e o porquê, ela vai criar formas e mecanismos e criatividades dentro do próprio caminho dela, da equipe, mas vai fazer acontecer de acordo com a visão. E tem uma diferença entre você ensinar a visão e ensinar a tarefa. Porque quando você ensina a visão, a tarefa, obviamente, ensinando também a tarefa, a coisa vai acontecer. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Play Growth Podcast. Meu nome é Alex Oliveira, esse podcast é da C3D Web, nós somos uma agência de marketing digital de performance, que estamos aqui falando de crescimento de empresa, de alavancagem, de como você começar a jogar um novo jogo, o jogo do crescimento, por isso o termo growth. Mas esse crescimento todo, esta vontade de vencer, também está causando um efeito colateral que nós precisamos discutir mais, que é sobre saúde mental. Saúde mental é o tema que nós precisamos levar, principalmente depois da pandemia, das pessoas que estão trabalhando home office, dos times que estão querendo performar, estão tendo dificuldade, e principalmente executivos. Eu tenho visto executivos que adoeceram mentalmente. Eu já passei por isso e achava que eu estava super elétrico. E eu já estava passando por um momento de esgotamento há alguns anos atrás. É um tema legal para você também, Fran? Com certeza, por isso que a gente trouxe um especialista na área aqui, né, Alex? Uma pessoa que vai nos ajudar aí a desbloquear algumas coisas e falou que vai entregar algumas coisas pra gente nesse podcast. Joia, a conversa de bastidor já rendeu. Francine, minha sócia na C3D Web, host aqui também no nosso podcast. E ajudou ele a sair desse problema, né, Alex? Dessa fadiga, né? Vai, fala mais, porque o pessoal precisa saber, entendeu? Porque toda vez eu falo, é um grande prazer estar aqui, mas não... E pensar, né? Sem sombra de dúvida. Se você quer começar a ter saúde mental, comece a contratar pessoas melhores que você e comece a delegar. O que você pode delegar já vai te tirar uma boa parte das coisas que você tem que fazer no dia para sobrar tempo, para ter um bate-papo com o seu terapeuta, para se conectar com profissionais na área da saúde mental. E é um prazer receber você conosco aqui, Emerson Pestana, que é psicólogo, mantém a sua clínica também, mas nesses anos quantas aventuras, hein, doutor? Quantas aventuras, porque você também vai para o mundo dos negócios, você trabalha como hunter na empresa lá na Inglaterra, trabalhou ali em Londres como hunter, entrevistou um caminhão de pessoas, 10 mil, ganhou muita musculatura ali, vem como psicólogo, principalmente aí na área de saúde mental, mas é empreendedor, vê uma oportunidade muito grande no mercado para lidar com executivos e você funda, junto com o Pablo, a 70 Experience, que já impactou quase 5 mil líderes de grandes empresas. Eu tive o prazer de estar com você num dos eventos que vocês realizaram esse ano. Vocês realizaram o Finance Executive Summit. Foi impactante, fiquei impactado. E é um prazer receber você aqui hoje. O prazer é meu estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir e fazer um brainstorming aqui, falar sobre saúde mental e fazer os desbloqueios aqui ao vivo com vocês dois. Uau! A gente sempre fala, porque a gente traz as pessoas... Eu tenho medo disso, eu fujo de psicólogo, hein? Eu tenho medo disso. Vai que ele desbloqueia alguma coisa que não é pra desbloquear, tá quieto aqui, entendeu? Não, ainda tem... Não desbloqueia tanto também assim, que daí, né? Tá quieto aqui, deixa aqui no cantinho, não fica mexendo. Esses dias eu falei pra um amigo, falou, cara, vai desbloquear demais, poxa, depois de tanto tempo, não, acho que eu vou por ali mesmo. Tem uma relação de amor com bloqueio, né? É boa. Meu, já é meu. Essas máscaras são minhas, essas neuroses. Mas, gente, saúde mental, com certeza, é o tema mais importante que nós deveríamos discutir nos dias atuais. E é especialmente importante para mim, porque em 2017 a nossa empresa tinha estourado de crescimento. Crescemos, abrimos Campinas, abrimos São José dos Campos, crescemos, clientes, vendas. E eu estava elétrico, me achando, nossa, estou dando conta de tudo. Mas essa eletricidade já escondia um esgotamento, que às vezes a pessoa não percebe, cai numa síndrome de burnout, porque ela já está
já está esgotada mentalmente por 500 coisas. E tive ajuda profissional para me ajudar, são várias coisas que ocorreram. Você tem visto executivos que até com um certo sucesso, mas que mentalmente estão por dentro, estão quebrados? Sem sombra de dúvidas. Até porque, quando a gente fala de saúde mental, o termo propriamente dito foca muito na saúde mental no sentido de tudo aquilo que é relacionado à mentalidade, mindset e assim por diante. Só que aí existem outras complicações. Tem a saúde emocional também. Tem outros fatores. Então, talvez eu prefiro chamar os assuntos da alma. Tudo que envolve a psique humana. Que engloba um pouco mais do que somente a saúde mental, propriamente dita. Porque às vezes fala, mas eu não tenho problema com saúde mental. Porque, na verdade, é algo emocional. Então, tem uma pequena, sutil diferença. Mas, sem dúvidas, um grande desafio nos dias de hoje, saber lidar, até porque envolve uma série de questões. Você mencionou, se tiver com um problema, arrume alguém que é melhor do que você, delega, só que aí começam as primeiras travas, A pessoa não delega porque ela tem medo de não ficar tão bom assim, do que ela vai passar, vou perder o controle, aí entra um pouco de ansiedade, aí mistura um pouco de segurança, aí você vai misturando tudo, baixa o identificador, quando você vê, isso acaba resultando em um problema maior, em uma depressão, em um estresse, em uma síndrome de burnout ou em algum outro sintoma. Você vê que tudo então começa, o empresário às vezes acha que está dominando o mercado, mas ele não domina o próprio coração. Exatamente. Tem um provérbio que eu gosto que diz que aquele que domina a sua própria alma é mais valente do que o que conquista uma cidade. Sim, e aí entra no campo, como dominar a alma, Como dominar a alma, Francine? Eu não tenho a menor ideia, mesmo porque dentro de uma Francine cabe umas 10, tem dia que eu tenho dúvida, sabe? Qual delas está agindo nesse momento, sabe? Então, quando ela está um pouco agitada, eu tenho que tomar um certo cuidado, mas quando ela está mais calma, tudo bem. Brincadeiras à parte, a gente já fez também, fiz terapia também um bom tempo, falei isso pro Alex, e eu acho que o domínio da alma vem muito num respeito, eu acho que eu aprendi ao longo do tempo a respeitar os meus limites e entender o que realmente era um limite real, aquilo que chegava àquele ponto, eu não deveria ir mais adiante, porque aquele era meu limite, ou aquilo que foi me imposto, como até um bate-papo anterior que você estava falando. Porque às vezes você cria crenças limitantes na sua cabeça porque alguém determinou aquilo para ti. E aí eu até falo que às vezes você cresce demais e não cabe naquele espaço, Aquele espaço não é mais o seu lugar. E ao mesmo tempo você saber que muitas vezes você é pequeno perante alguma coisa e entender que você precisa de ajuda. Então, como você falou, Alex, a gente faz várias brincadeiras aqui e tal, mas o momento em que eu também reconheci que o Alex confiou a mim uma série de coisas. E hoje eu tenho que confiar à equipe e algumas pessoas chaves dentro da equipe determinadas coisas para que eu consiga dar conta do negócio. Senão também eu chego num limite e não vai. E aí você explode emocionalmente, Então eu acho que o cuidar da alma, para mim, pelo menos, é um respeito. É você conseguir respeitar, E identificar, se conhecer. E acho que eu vou colar de uma coisa que vocês falaram que eu gostei da transparência com si mesmo. Eu achei bonito isso, achei bacana essa. Acho que você até poderia falar mais sobre isso, porque isso é muito bonito. Vou falar. Eu fiz a pergunta pra você, primeiro porque eu atuo como psicólogo, então eu tenho que fazer pergunta também, Já. Mas, sem dúvida. Um primeiro ponto ali que pega a maioria das pessoas hoje é entender a diferença entre o controle e o domínio. O provérbio que você utilizou menciona domínio, mas se você voltar lá atrás, quando você começou a ter essa síndrome de burnout, provavelmente você estava tentando controlar todas as coisas. E tem uma grande diferença entre o controle e o domínio. Primeiro, ao pé da letra, se você olhar, se a gente for analisar os relatos bíblicos lá atrás, historicamente, quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e fala: você deveria ter dominado as suas emoções. Ele não fala: você deveria ter controlado as suas emoções. O problema é que a gente tenta controlar todas as variáveis. E controle é diferente de domínio. Controle, no mundo científico, é você controlar esse ambiente. Eu controlo a luminosidade, eu controlo a ventilação, eu controlo o que entra, o que sai, o ruído, o espaço físico, metafísico, tudo. E simplesmente não existe esse controle.
Agora, o domínio é diferente. Então, quando acontece uma situação, quando vem uma bola quadrada que você precisa matar no peito e não tem como escapar, a pior mentalidade que você pode ter é eu tenho que assumir o controle, porque você não vai conseguir. Agora, se você tiver a mentalidade de eu vou dominar, vou governar e vou fazer acontecer, daí é diferente. Eu acho que essa foi uma das pistas que eu tive que ter. Porque eu era o cara que queria o controle de tudo. E ter uma conversa honesta comigo mesmo e descobrir, Alex, você está sendo um grande narcisista. É muito difícil. Por isso que eu acho que um empresário precisa de profissionais na área de saúde para ter essa conversa muito honesta consigo mesmo. Falou, cara, por que você quer tanto o controle? Não quero o controle, quer sim. Porque você dá a tarefa para alguém e toma de volta. Você dá a tarefa para outra pessoa, e aí, você fez? E aí? Pá, não ficou bom, deixa eu fazer. Então, é você não confia no outro, ou você não consegue apoiar o outro a crescer, porque você tem um certo preciosismo, ou você é arrogante, ou você é egoísta. E eu gosto de resumir isso que eu falei para um amigo. Ele falou, cara, você já parou para pensar que você pode ser um grandíssimo narcisista? Ah, Alex, que isso? É porque quem já foi narcisista consegue reconhecer o outro. Eu acho que foi uma chave. Abrir mão do controle, porque na verdade é uma mentira. Você não consegue controlar. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Você chega todo final do dia, você está esgotado. Porque você quer fazer tudo que tem que fazer e tem que ser o melhor. Não, eu acho que hoje eu chego no meu final do dia, eu estou cansado, mas não esgotado. Não quero levar nada do hoje para amanhã. Pô, amanhã é outro dia. Sim. Então aquela ansiedade, comecei a conseguir dominá-la, não porque o problema deixou de existir, mas porque eu comecei a lidar com isso um pouco mais dentro de mim. É algo que os empresários, você tem ajudado os empresários a pensar? Sim, sem sombra de dúvidas. Até porque o primeiro passo é entender, tá, eu não posso ficar controlando tudo. Só que aí eu também não posso largar tudo. E aí eu não posso controlar, mas também eu não sei como dominar, como governar. Falta ferramentas para esses caras também. Faltam ferramentas, faltam se conectar com as pessoas certas, falta, enfim, amadurecer um pouquinho nesse processo. Ninguém foi treinado para governar, para dominar. Quem que você conhece que aprendeu na escola, que foi treinado para dominar? É difícil, pelo menos eu não conheço ninguém. A maioria de nós que teve uma vida normal, a gente aprendeu a controlar isso aí, não deixa isso acontecer. É o que a gente aprende conforme a gente vai crescendo, principalmente no mundo dos negócios. Tem que controlar gastos e despesas, tem que controlar isso, tem que controlar aquilo. Mas dominar é uma coisa que a gente não aprende. E aí o primeiro passo eu entendo que eu não posso ficar controlando. E aí a coisa acaba desandando, ou então eu não mantenho o olho em cima daquilo, ou não treino a pessoa. Isso é uma coisa também que a gente vem conversando. Conversei hoje com o Pablo sobre isso, a da diferença entre quando você tem um funcionário, de você passar para ele a tarefa ou a visão do porquê aquilo tem que ser executado dessa maneira. Porque uma coisa é você ter um funcionário, ter uma equipe, e você passa para a equipe o que deve ser feito. Isso é muito fácil. Agora, você passar para ela a visão de como deve ser feito e o porquê, ela vai criar formas e mecanismos e criatividades dentro do próprio caminho dela, da equipe, mas vai fazer acontecer de acordo com a visão. E tem uma diferença entre você ensinar a visão e ensinar a tarefa. Porque quando você ensina a visão, a tarefa, obviamente, ensinando também a tarefa, a coisa vai acontecer. Agora, a tarefa é um checklist, né? É um checklist. Agora, você só ensina a tarefa, vira algo muito mecânico. E com o tempo isso desvia. Tá, mas sinceramente, mas eu acho que ele falou uma coisa... Mas não é algo fácil de fazer. A gente está tendo um livro que a gente leu sobre isso, né? Não ensine os outros o que fazer, ensine-os a pensar. Fazer a gente... O líder que você está ocupando a posição, Fran, parece que também tem que ter uma certa paciência. Mas aí eu acho que aí é uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente fala de ensinar a pensar, é ainda um terceiro ponto. Porque o que eu venho falando, né? Essa semana mesmo eu dei exatamente um exemplo muito semelhante. A minha filha estava estudando para ciências e ela odeia ciências. E, coincidentemente, a minha primeira formação foi biologia. Então, imagina, né? Foi uma frustração para minha filha odiar ciências. E aí, ela veio me explicando o processo de separação, de misturas, blá, 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 blá. Falando. Emerson,
Aí eu olhei pra ela e falei, ótimo, então, agora me explica, o que é uma mistura heterogênea? Ela olhou pra minha cara assim. Eu falei, o que você quer separar se você nem sabe o que é? Você vai estudar a separação de uma mistura heterogênea e não sabe nem o que é? Ela olhou pra minha cara. É verdade, mãe. Eu falei, então vamos pro princípio. Volta lá do fundamento. E essa semana eu dei esse exemplo para um grupo de pessoas que trabalham com a gente. Eu falei, gente, se vocês não souberem o motivo que vocês estão fazendo aquilo, o que vocês fazem fica sem sentido. Vocês só estão sendo operacionais. E para ter pessoas operacionais, eu não preciso de sênior, pleno, eu não preciso de ninguém. Para operar alguma coisa, eu só preciso falar, ó, aperta o botão. De 3 em 3 segundos você vai vir apertar esse botão aqui, tudo bem? Certo? Isso é você passando a tarefa. Agora, se eu passo a visão do negócio, então vamos falar sobre um projeto, vamos passar a visão. O ponto A tem que ser feito porque o ponto B, por causa do ponto C, por causa do ponto D, entendeu? E para que a gente vai fazer isso? Para chegar em determinado lugar. E aí, para um bom profissional que quer se desenvolver, isso é algo que dá uma alavanca para ele crescer. Mas alguns profissionais eu percebo que parece que o que eles querem mesmo é o comando. Qual o comando que eu tenho que dar? E aí a gente começa a cair entre questão de perfil comportamental, né, Emerson? Que também tem uma grande diferença, né? Às vezes você quer passar a visão para uma pessoa que não quer ter visão, ela só quer apertar o botão, né? Isso. Aí entra no famoso bom e velho recrutamento. Sério. Começar já desde o comecinho, né? Desde o começo. Um coração ensinável vale muito mais que uma mente talentosa. Você sabe que a gente começou a colocar, depois que a gente documentou nossos valores e consolidamos nosso Culture Code... Começou a ficar melhor, né, a contratação. Ficou melhor. Porque um dos nossos princípios é curiosidade, aprendizado e descoberta. E a gente pergunta na entrevista, cara, não, tudo bem, mas quer trabalhar aqui? Não, eu vou dar o máximo, vou dar o meu nosso melhor, vou dar o meu melhor, vou vestir a camisa. Não, tudo bem. Me conta então, qual foi o livro que você leu nos últimos 6 meses? Livro nenhum, entendeu? Então a gente, se o cara, como é que no mundo de hoje, nos últimos 6 meses não leu nada? Será que ele tem o valor que nós precisamos, que é ter um desejo de aprender? RH é sem dúvida. E aí o que o livro nos ajudou, né? Esse livro do David Rock, que é Não Ensine os Outros o que eles têm que fazer, Ensine-os a Pensar, acho que é esse o título, se eu não me engano. É interessante porque, assim, inclusive nesse mesmo período, eu já chego para a pessoa e falo, olha, você está atendendo essas expectativas, mas olha o que eu gostaria que você fizesse. A, B, C, D. Por quê? Porque isso geraria esse resultado, entendeu? Agora, eu te dou um prazo. Quantos dias você precisa para me apresentar o que você vai fazer, ou aonde você vai buscar, ou o que você precisa para chegar nesse ponto que a gente está colocando? E aí você ensina o cara a pensar. Que ele começa a olhar para aquele cenário que você apresentou como uma visão e pensa, o que eu preciso desenvolver em mim para eu chegar nesse ponto, né? Eu gosto muito de um modelo, e tem dado certo até agora, então tá funcionando, o time tá ganhando. Mas que é o modelo de você dar o resultado final da equação e dar liberdade para a pessoa, para o time, poder descobrir como eles vão chegar até lá. Olha, o melhor caminho, na minha opinião, seria você fazer XYZ, mas você pode fazer também outros caminhos. Você pode ir por ali, você pode ir por aqui, porque afinal de contas tem mais de uma equação para chegar no mesmo resultado. E aí, quando a pessoa vai descobrindo a área que ela se encaixa melhor, e quando ela é alguém ainda mais evoluída, que ela vai testar, vou testar primeiro esse caminho, depois eu testo aquele, mas ela tem autonomia para escolher os caminhos, desde que ela traga o resultado final dentro do prazo combinado. Acho que isso funciona muito bem. Voltando aqui para algo que você comentou, estamos falando sobre saúde mental para executivos, para empreendedores, o que não é fácil, porque é esgotante. Empreender é esgotante. Se você que está nos ouvindo quer empreender e não está disposto a trabalhar 10, 12 horas por dia, principalmente nos primeiros anos da empresa, vai ser difícil fazer uma empresa rodar. Principalmente no Brasil, que você tem que fazer o papel de 2, 3 caras no começo de qualquer empresa, a não ser que você herde aí, né? Uma empresa já pronta. Então é esgotante, é estressante, tudo bem. Você comentou sobre uma história que, como Caim mata Abel, porque entrou no coração de Caim uma inveja de ficar olhando para a vida de Abel e falou, pô, eu não estou feliz com a minha vida,
Eu queria ter a vida de Abel. Engraçado que esses dias eu percebi que isso tem gerado uma doença emocional nas pessoas, que é ficar muito se comparando com os outros, cara. Fica se comparando com empresários que faturam 1 bilhão. Em vez dele olhar que ele já cresceu nos últimos 5 anos da onde ele saiu, mas ele não tem gratidão. E eu vi a história de um cara que saiu da banda de rock da banda de rock, o Metallica, um dos guitarristas saiu e falou: eu vou fazer uma banda de rock muito melhor do que a de vocês. E Fran, ele chegou a reunir mais de 50 mil pessoas num show. Só que eu não lembro o nome da banda, tá? Sim. Mas ele ficou a vida toda doente, perseguido porque ele não superou o Metallica, mas ele teve um sucesso. Você acha que essa coisa da gente se comparar demais no Brasil, se comparar muito com grandes executivos, que cada um tem uma história, em vez do cara ser grato e começar a comparar ele com si mesmo? Vamos lá. Como eu sou um eterno estudante de PNL, da programação linguística, eu já tenho que começar cortando o termo do comparar. Que assim, de fato as pessoas se comparam, só que tem uma pequena diferença entre a comparação e a análise. Uma coisa é você comparar o seu concorrente, ficar se comparando. Quando eu comparo, eu meço meu tamanho, o tamanho dele, resultado dele, as minhas estratégias dele. Quando você usa o termo de análise, você está analisando o mercado. Então é pouquinho diferente. O que isso muda na prática? É como se fosse uma corrida de rua, né? O Pablo daqui a pouco vai poder falar um pouco mais de corrida de rua, mas se você está correndo na rua, se você não olhar a sua volta, você pode ser atropelado. Você pode, enfim, você não está vendo o que está acontecendo no mundo, no mercado, e de repente aquilo que você está criando uma baita estratégia acaba sendo uma fantasia porque não se adequa, não tem adaptação com a realidade. Então tem que olhar o mercado, tem que olhar os concorrentes, mas analisar. Agora, o problema é, se você olha muito, você cai no buraco, porque você não está olhando para onde você está correndo, você não está vendo onde você está pisando. Então, trazendo essa analogia, você tem que estar atento a tudo, mas o foco principal, a atenção principal deve estar voltada para a sua jornada. Cada um tem a sua jornada para correr, cada um corre a sua corrida. Eu não posso competir com você, nem com ninguém, porque eu tenho a minha corrida para competir. Eu sou o meu maior concorrente. Quem? Quando eu procrastino, quando eu quero desistir, quando eu desanimo, quando eu perco a paciência, eu sou o meu pior concorrente. Nesse sentido de competição. Então, se eu tiver que comparar, eu tenho que comparar o resultado que eu tenho hoje com o que eu tive ontem e com o que eu quero ter amanhã. Aí sim. Agora, e analisar o mercado, porque isso me deixa conectado aos movimentos do mercado, que as pessoas estão procurando, as tendências e tudo mais. Sim, concordo. E é que eu conheci um amigo que, ele já tinha 50 funcionários. E ele, apreensivo, falou: cara, você já tem 50 funcionários, você já tem uma empresa que você já tem sucesso dentro de onde você começou do nada. Chegar a 50 funcionários, cara, já é um sucesso. Mas ele é aflito, com o coração aflito, mas eu tenho que ter 100, tenho que ter 200. Falou: você vai chegar lá. Eu tenho certeza que tem muito mais potencial para crescer. Mas esse sentimento que, em vez de eu olhar para o outro, que pode estar melhor do que eu em algum aspecto, e me inspirar para ser mais eficiente, para ter mais performance, para ir treinar, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha vida, em vez de me sentir menor, de me sentir para baixo, de me sentir fracassado. É algo que é tão difícil assim, a pessoa se sentir grato. É uma chave, porque para mim foi. Gratidão é uma chave para começar a melhorar o enfrentamento das doenças mentais. É grato por estar vivo. A gente está com um desastre terrível lá no sul do nosso país. Nós estamos vivendo isso, a gente está se mobilizando o Brasil inteiro para ajudar. E é incrível quando a gente vê quando alguém perdeu tudo, o quão privilegiados nós já somos. É algo que precisa ser trabalhado, o contentamento de estar vivo, de estar de pé, é uma ajuda? Sem dúvidas que porém isso vai depender de pessoa para pessoa. De uma forma geral, existem alguns princípios na ciência, não princípios, mas cientificamente falando, a gratidão ela é um elemento fundamental para a saúde mental.
Tem duas coisas, algumas coisas na ciência que estudos em cima de estudos vão comprovar. A gratidão ajuda e muito na saúde mental. Qual que é o outro? Liberação de perdão. E esse é um complicador. Quem não libera o perdão vai estar para sempre andando com uma âncora pesadíssima e não vai conseguir evoluir. Em diversos assuntos, em diversas temáticas. É uma âncora que ela barra você e bloqueia em várias áreas da vida. Então esse é um outro, cientificamente super validado. E existem muitos outros, mas assim, não sei qual é o caso específico, mas eu penso que se a gente fosse voltar a falar desse lance de ficar olhando para os concorrentes, o perigo é olhar para os concorrentes, olhar para o outro é viciante. Você olha o concorrente, aí você, yes, estamos indo melhor que ele. Aí você comemora, aí você fica feliz. Aí você olha que ele está indo mal, você fala, você vê que ele está indo bem e você não começou a fazer uma coisa nova, você não está, aí você já fica para baixo. Então, assim, é hiper viciante ficar olhando para o concorrente, ao invés de fazer uma análise de mercado, sair e ir embora. E isso é uma coisa que você devia fazer, talvez, uma vez por semana. Vai lá, estuda o mercado, avalia, fecha a janela e acabou, segue a vida. Quanto mais focado na sua jornada, mais você vai crescer e exponencializar e de forma orgânica, sem fazer doideira, né? Sem dar um passo maior que a perna. As mídias sociais se tornaram um fator que tem adoecido mentalmente pessoas? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Tem inúmeros benefícios. Daí eu fico lá vendo. Eu acho que é isso que eu ia falar, porque tudo que você resumiu é basicamente aquilo. Eu fico ansioso por ter. Eu me pressiono demais para ser, né? Então, isso vai causando uma angústia, né? A própria ansiedade acho que vem disso, né? Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso ser, eu preciso estar em meio, né? Eu vejo pessoas que, para se enquadrar em um grupo, elas chegam a se endividar para parecer como. É algo assim, tipo, eu não posso ser aceito se eu não for assim, né? E isso, às vezes, é uma chavinha que vai mudar na cabeça da pessoa depois de um tempo, em que até estava conversando com um outro convidado que veio aqui hoje, até sobre um livro que a gente leu em comum, que se chama o Wabi-Sabi, desculpa. E ele fala justamente isso, que é como se fosse uma teoria japonesa em que você vê que você não precisa dar tanto significado para o ter, mas você tem que dar o significado para o ser, né? Então, até onde, né, nós estamos dispostos a se matar emocionalmente, eu falo, não é nem por conta de você correr atrás de uma coisa que você tem ambição, sabe? Porque tudo bem que nem você falou, eu quero ter uma empresa maior, eu quero ter uma empresa de, sei lá, 500 funcionários, eu quero estar presente no Brasil inteiro, eu quero que todo mundo me conheça, ótimo, isso é uma ambição. Lute pelo que você quer e vá em busca, tá tudo ok, não tem nada de errado nisso. Desde que isso não te adoeça, né? Agora, se chega a ponto de você adoecer por ter e pressionar, aí fica complicado, né? Eu acho que daí aí deixa de ser algo como plano de vida e passa a ser uma doença. Então, eu acho que as pessoas precisam dar um equilíbrio, né, para as coisas. Mesmo porque a gente estava falando sobre o empresário conseguir soltar um pouco a rédea. Para ele crescer desse nível, ele tem que ser, como falam, vamos dizer assim, ele vai ter que fazer bem para a vida de várias pessoas. Ele vai ter que colocar várias pessoas na frente para ter gestão, para ele conseguir crescer dessa forma. E isso ele tem que estar mentalmente bem para conseguir, emocionalmente bem para conseguir também, né? Não, sem dúvidas. Até porque vamos falar assim, de repente uma obsessão, porque pelo crescer e gerar resultado e fazer acontecer e ter mais funcionário, aí se você parar na vida e perguntar, vamos parar um pouquinho, mas por quê? Pra quê? E aí tem o livro do Simon Sinek, né, o Comece pelo Porquê. Provavelmente vocês já ouviram falar, o já leram. E eu começo... Ficou famoso ali depois do TED com o Golden Circles, que ele explica o porquê que a Apple é a Apple, né? Como que a Apple começa pelo porquê. A gente acaba usando isso ajudando os nossos clientes a construir marca. Não, sem dúvidas. As maiores, talvez as maiores, mas muitas empresas que chegam longe, elas começaram com um porquê muito forte. Toda causa social começa com um porquê muito forte. E uma causa social gera um movimento muito forte. Aí entra na geração de um movimento. Será que a sua empresa, a sua solução, ela gera um movimento? A geração de movimento é algo fundamental. Mas muitas vezes não consegue ter uma atração de gerar um movimento e fica sempre no esforço. Porque assim,
tem um lance, e eu vejo muito isso de uma forma muito clara, a diferença entre você se esforçar muito para gerar resultado e você ter menos esforço, ser mais eficiente, mas atrair resultado, atrair cliente pela solução que você carrega. Quanto mais claro e bem definido for o porquê, mais você atrai. E um cliente que vem atraído, a conversão é sim. Um cliente que você vai atrás, a conversão é mais complicada. Você precisa de um marketing mais forte, um comercial mais forte, uns argumentos mais bem elaborados para provar que realmente aquela solução, aquele serviço é bom. Ô, Fran, um psicólogo que dá aula de gestão. É um diferencial, hein, Emerson? Um psicólogo que tem essas frases aí, esse conceito de gestão, de marketing, que coloca todas as coisinhas assim, é um diferencial, hein, Emerson? Ele tem uma pitada de neurociência, eu tenho certeza, porque vendo ele falar, eu tenho... Não, se ele falar, Alex, e você quer participar aqui do meu hub de executivos, eu assino na hora. Acho que a gente assina. Acho que assina, né? Não, sem dúvida. Você ter esses dois lados foi um fator competitivo para você, pro Emerson. Conta para mim, você agora está à frente de uma empresa que atende executivos na área de conexões, você entrega um network tremendo. E eu fiquei fascinado porque se eu sou uma grande empresa e eu preciso me conectar com os 20 maiores diretores de RH do Brasil, não é algo fácil. Tem que ter brand, tem que ter marketing, tem que ter time, tem que ter key account, tem que ter inside sales, tem que ter patrocínio em eventos, tem que ter uma agência de performance como a nossa, não pode deixar de contratar uma agência de performance, mas a Savent Experience consegue marcar um jantar para sua marca e junta os 20 maiores diretores de RH do Brasil para esse jantar, e eles vão estar abertos a ouvir a minha solução. Parabéns. Quando que vocês vão abrir para ações a empresa de vocês, para eu poder comprar uma cota? ainda não estamos nessa fase. Mas sonha grande com o IPO. Com certeza, com certeza. Querido, parabéns por você já ter construído junto com o Pablo. Conta pra gente como isso surgiu. Como isso surgiu? Você achou que eu ia ficar só na saúde mental? Porque eu acho que é importante. Você não teria conseguido construir essa empresa pelos perrengues que você já passou, que eu sei um pouquinho, as lutas. Você teve 30 empregos diferentes. Ele me corrigiu dizendo que foram 33. 33 empregos diferentes, e olhando pra ele, com um jovem 24 anos. Com 35 anos, 33 empregos diferentes, e você depois se conectou com o teu propósito, e com certeza você deve ter tido períodos de vale, de deserto, que a sua saúde mental estava lá para baixo. Conta para nós os antídotos que você usou para você e como você consegue construir uma empresa num oceano vermelho, que não é fácil, uma empresa na área de eventos, e com sucesso já impactando 5 mil empresários aí no Brasil. E aí quem está nos ouvindo quiser fazer um jantar para reunir grandes empresas, está aqui a Savent Experience. Então, como você bem colocou, foram muitos ups and downs. Os downs foram frequentes e foram profundos. E aí eu vejo que se você entende um pouco de frequência, quando mais baixa a frequência, mais alta vai ser a próxima. O batimento cardíaco é assim. Então, hoje a gente está batendo, né, tem os altos e baixos, mas a gente está um alto e baixo um pouco mais evoluído, né? Mas é evidente que ao longo dos 33 empregos diferentes, até onde eu lembro de contar, foram inúmeras experiências, foram em países diferentes. Eu fui para a África, Iraque, enfim, trabalhos voluntários e uma série de Você não tinha feito psicologia ainda? Já tinha. Já tinha feito psicologia e partiu assim para essas aventuras? Sim. Solteiro na época ainda? Não. Por alguma razão, minha esposa deixou eu ir. Uau, parabéns. Como é que é o nome dela? Mariana Rangel. Poxa, parabéns. Pois é. Eu me casei, não, eu me formei logo depois da escola. E aí, logo que eu me formei, já fui para Irlanda. Eu trabalhei lá como au pair, né, o termo em inglês para babá, quando é homem, né, nesse caso. E aí lá eu fiquei um ano, depois eu voltei para o Brasil, me casei, a gente já estava junto, e fomos morar na Inglaterra, né? E aí foram, enfim, uma série de experiências, né? Eu atuei muito tempo com recrutamento
E aí foi lá onde eu fiz as 10 mil entrevistas de emprego, então já comecei a atuar com o executivo, entender o que o executivo quer, principalmente a nível de carreira, que é o que mais importa, né? E rapidinho eu descobri que a carreira ela está abaixo do guarda-chuva da vida pessoal. Muitas vezes ele não está interessado num salário maior, mas num trabalho que está mais próximo da escola do filho. Ou de repente em uma empresa que tem um plano de carreira mais atrativo, ou de repente uma localização geográfica, enfim, cada pessoa tem uma ordem de prioridade. E isso manda e desmanda no que ele escolhe profissionalmente. Ou de repente ele realmente quer mais dinheiro, porque é um desejo, uma ambição própria, e isso vai mandar no escopo de trabalho que ele vai ter. Então, assim, foram uma série de experiências, né, super relevantes que eu tive. E a 70 em específico, nós decidimos fundar ela quando eu e o Pablo estava numa situação extremamente desafiadora, financeiramente falando. Foi, acho que, o pior período da minha vida, com, enfim, filho pequeno, né, outro... Faltava 3 semanas para nascer e a gente naquela fase, o Pablo também estava num momento desafiador de carreira, e a gente decidiu surgir com a nossa própria solução. Então, assim, sem sombra de dúvidas, que se não fosse o período difícil, não fosse aquela profunda down, vale, não teria sido a transformação e a ativação, ou o destravamento, sei lá, não sei nem como é que chama, um processo cirúrgico mental da alma que aconteceu, e eu falei, eu vou fazer acontecer, e assim foi. Eu acho que os empreendimentos ou os projetos mais bem estruturados e elaborados que geram resultado, eles vêm quando você está no período mais desafiador. E comigo não foi diferente. E se quem está nos ouvindo está sofrendo, vamos supor, que eu vejo, às vezes a gente bate papo com os amigos, com pessoas que acabam caminhando comigo, a ansiedade é o mal do século, nós somos um país muito ansioso, a questão da insatisfação, a questão da insegurança. E a Fran falou uma coisa, que ela falou, eu teve um período que eu estava mais claro para mim as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Pode ser um começo, porque foi para mim, tá? A gente está tentando ajudar quem está nos ouvindo, e é lógico que contratar um terapeuta, poder bater papo com um profissional é um ótimo caminho, mas parece que o empresário às vezes tem que ter uma luz. E para mim foi reconhecer um pouco mais a minha vulnerabilidade. Porque nós, homens latinos, somos muito metidos somos machão, vou lá, resolvo, vou lá, aconteço. Principalmente homens que não tiveram boas figuras paternas, parece que o cara fica brigando com o mundo inteiro o resto da vida porque faltou essa figura do pai. Falar para homens hoje, para ele reconhecer, cara, você precisa de ajuda. Como é que a gente poderia ajudar esses caras que não conseguem nem chegar nesse nível? Você precisa de ajuda, você tem essa limitação, você não consegue resolver tudo sozinho. Assume que você tem essa vulnerabilidade, que não é fraqueza, mas a partir daí talvez você vai ter uma saúde mental melhor. Como você bem colocou, é um desafio do século, a ansiedade, e eu particularmente vejo a ansiedade como um sintoma e não como uma causa. Acho que é um fruto e não a raiz do problema, dos problemas que a gente enfrenta hoje. Mas é um fato que o homem ele tem o instinto de vou resolver tudo sozinho, vou fazer acontecer. Tem um agravante de que a maioria dos lares crescem sem uma figura paterna ou com uma figura paterna disfuncional, quer seja super agressivo, enfim, cheio de outros problemas e variáveis. Agora, alcançar esses homens, acho que o primeiro ponto é entender o que ele quer e, de repente, enxergar que existe um caminho que é mais fácil, existe um caminho que pode ser melhor. Porque, assim, a grande maioria das pessoas, dos homens nesse caso, eles sabem o que eles querem, eles sabem os problemas que eles têm. A grande maioria pensa muito mais analítico, então ele reconhece que existe um problema, mas ele não está afim de lidar, ou ele te esconde, ou ele deixa lá e vai tocando do jeito que dá, o melhor que ele sabe fazer. Talvez ele não cogitou a ideia de que existe um caminho melhor, mais rápido, onde você consegue acelerar o processo e fazer isso acontecer de uma melhor maneira possível. E está afetando todo mundo. Eu falei de homens, mas as mulheres executivas, nós estamos falando de saúde mental, de empreendedores, de empreendedoras, de executivas. Há muita mulher também que está performando. Eu li um livro no meu ano sabático, 2019, que era A Sociedade do Cansaço,
como nós temos imposto performance em tudo e que isso está gerando muitos rebotes, né? Adolescentes, a taxa de suicídio está alta, está crescendo. Nos últimos 20 anos aumentou mais de 30% em adolescentes. Então, a saúde mental tem que ser enfrentada até em crianças. Então, a ânsia de vencer, lógico que todo mundo quer vencer, mas a ansiedade, a ânsia, o desejo e a frustração de não consegui-lo, ou pelo menos no ponto de vista da pessoa, que ela está se comparando aos outros e não consegue, está afligindo homens, mulheres, crianças, adolescentes. Essa busca incansável por performance é algo que nós precisaríamos parar, refletir. Como que a gente pode ajudar essas pessoas que elas sentem que tem alguma coisa errada? Como é que faz a pessoa parar e pensar? Fazendo pergunta. A boa e velha pergunta. Hoje, alguns dos meus clientes, eles têm soluções, aplicativos na linha do RH, onde você coloca todo dia como você está se sentindo. Tem lá várias carinhas. E aí eles conseguiram identificar um problema na equipe, com a liderança daquela equipe, porque a maioria colocava discrepantemente que eles estavam mais para baixo no começo da manhã e eles estavam mais felizes na hora de ir embora. Então é uma métrica. E é uma solução super interessante porque você consegue avaliar. O desafio aí fazer essa galera engajar com o aplicativo que ele é gamificado. Então essa seria uma solução. Isso seguindo a linha do corporativo. Agora, eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre uso essa analogia. Todo mundo tem um leão e um cordeiro dentro de si. O leão, que é esse lado de empreendedorismo, esse lado de executivo, de fazer acontecer, ele tem que sair para caçar e tem que... ele vai lá, ele caça, ele gera resultado, ele é respeitado, ele é uma autoridade. A gente tem esse lado dentro de nós. E todo mundo também tem um lado cordeiro. Um lado onde está na hora de ouvir, de buscar uma sensibilidade mais interna, de estar mais sensível aos ambientes, às oportunidades, de ouvir mais do que falar. É uma outra característica, uma outra habilidade super importante. Só que a gente volta para aquele negócio. Só tem dois caminhos. E aí todos os problemas que você tiver na vida, ou quem estiver escutando, provavelmente você tem um problema de fazer um domínio dos dois animais, né, metaforicamente falando. Então, se algumas áreas da minha vida eu não dou conta de assumir o domínio e ela simplesmente estoura um problema aqui, estoura um problema ali, muitas vezes eu acabo deixando, não assumo o domínio daquilo, não olho para aquilo como eu deveria olhar, com o cuidado de um leão que protege, que está lá para ter a função de proteção. Outras áreas da vida, de repente, eu só deixo acontecer, eu tenho um cordeirinho, e aí todo mundo vai lá e come o cordeirinho, e senta e monta em cima, e aí eu não consigo ter um domínio naquilo. E isso se aplica para relacionamentos, né? Vai o marmanjo que faz acontecer na empresa ser o leão dentro de casa com a esposa todo dia, para ver o que vai dar. Vai dar ruim. Então, assim, a gente não ter um bom balanço, um bom equilíbrio entre essas duas formas de olhar o mundo é fundamental. A maioria das pessoas que tem dificuldade de buscar por ajuda, elas sabem que tem algo de errado, mas o meu lado leão, que tem que fazer acontecer e tem que ir para cima, não permite que o meu cordeiro fale, tô precisando de ajuda. Vamos estar mais sensível ao que está acontecendo, porque essa sensibilidade também é a ver. Sabe aquela dor que você tem nas costas? Que você vai descobrir, nossa, mas tem 2 anos que eu tenho dor nas costas, agora que está piorando. Só que é um problema que começou lá atrás e não foi cuidado. Hoje já é um problema mais grave. E aí a função, metaforicamente falando, desse lado nosso mais de cordeiro é estar sensível a tudo, ao seu corpo, à sua alma, ao seu espírito, a tudo que é importante para você. Você sabe quando você falou do aplicativo que de manhã o pessoal marcava carinha triste e à tarde carinha mais feliz? Parece uma discrepância que deveria ser o oposto. Talvez seja porque eles fazem reuniões com os chefes de manhã. Porque um dos maiores motivos das pessoas estarem infelizes nos seus cargos é a relação direta com o seu chefe. E eu passei por isso. Eu sou um cara um pouco denso para falar, meu tom de voz às vezes incomoda. E às vezes eu, na ânsia de querer ajudar algumas pessoas, as pessoas poderiam sair estressadas de uma reunião comigo. Às vezes com você tem um certo antídoto. Talvez pelo seu tipo de temperamento, Fran, um cara como eu, você não se sente... A Fran não se sente burra
Se eu falo com ela, ela não se sente insegura. Então, emocionalmente, você é uma pessoa muito, muito bem resolvida para lidar com um líder como eu, e deu muito certo. Mas eu comecei a perceber que alguns tipos de temperamento tinham dificuldade de lidar comigo. E isso foi importante, porque daí eu, opa, Fran, não dá para lidar, você vai ter que lidar com essas pessoas aqui. A empresa olhar para a saúde mental dos chefes, que às vezes precisam performar, tem que lidar com times. Mas às vezes o chefe, ele não foi preparado para estar liderando aquele time. Ele era um cara bom tecnicamente. Então ele foi alçado, foi promovido porque era bom. Beleza, botou 10 caras para ele cuidar. Exemplo, né? Ele era um programador bom e agora ele é um gestor de projeto. Ok, tecnicamente ele consegue. Mas ele não tem skills. Ele não tem preparo emocional para lidar com aquele time. Então, de manhã, tanto ele quanto o time vai marcar carinha triste, né? É que, na verdade, para lidar contigo, precisaria ter sido educado pelo meu pai. Eu preciso bater um papo com seu pai também. O crédito é dele também. O crédito do meu pai. O meu pai, ele tinha uma frase que ela fala no meu ouvido todo dia, assim, ó. Ele sempre falava assim pra mim, errar é humano, persistir no erro é burrice. Mas toda vez que eu errava, ele falava isso. Quer dizer, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, essa é uma chave. Sempre que o Alex falou pra mim, olha, esse caminho, você não sabe isso? Isso pra mim era uma afronta, porque eu falava assim, peraí, ele vai falar isso pra mim uma vez só, nunca mais. Tem um caso entre nós aqui, que eu vou lembrá-lo, ele não vai lembrar, mas eu vou. Eu lembro que eu era gerente de contas do Google Ads, né? Quando a gente se conheceu, eu era analista. E ele pegou e chegou pra mim e falou assim, querendo tirar a prova, né? Se eu sabia o que eu tava fazendo e tal, ele falou assim, fala pra mim aí a lista de correspondência de palavras-chave. Peraí que eu tenho que olhar, eu sou ruim pra decorar as coisas, né? Bem ruim assim pra decorar. E aí ele olhou pra mim e fez assim, então você não sabe, né? Então eu vou te dizer. E falou 1, 2, 3, falou certinho. Correspondência ampla, modificada, de frase exata, falou pra mim. Agora me explica o que é cada uma delas. Aí eu expliquei, eu lembro que eu expliquei pra ele. Eu saí daquele dia da reunião, eu não achei que ele tava me chamando de burra. Não tive essa sensação. Eu tive a sensação seguinte. Ele nunca mais vai me perguntar algo que eu não sei responder. Nunca mais. Então o tipo de temperamento do Alex me desafia a ir atrás. Isso faz quase 10 anos, né, Alex? Falando sobre isso, faz quase 10 anos. Uau! Quase 10 já. Caraca! É mesmo? Eu perdi as contas. Foi 2015? Então faz quase 10 anos. E aí ele me desafia. Enquanto para algumas pessoas isso pode ser humilhante. E Fran, olhar pra você e falar, você não sabe? Como você não sabe? Entendeu? Sair de uma reunião com você, eu me senti esperançoso, eu me sentia importante, porque eu falei, puxa, essa menina pega, eu falo A pra ela aprende A, B, C, D, E, F, G, H. E eu achava isso o máximo. Fiquei super feliz, tanto que depois nós nos tornamos sócios. Mas o que faltava pra mim, e eu sinto que eu estou buscando e tenho que melhorar sempre. Me faltava ferramentas para perceber que temperamentos como o seu, tudo bem, tá fácil, mas eu não posso também lidar só com pessoas que têm o seu temperamento, seria o céu. Já tá tendo clonagem humana? Não tem ainda, né? Ainda não. Ficção. É porque é fácil lidar com temperamentos que você vai bem, né? Ale. 10 minutos, ele disse. Pensei que ele queria que eu clonasse. Que você quer que eu clone você, né? Não tem clonagem humana, que seria... Não, tudo bem, não tem. Mas eu comecei a ver que eu tinha dificuldades e que eu precisaria melhorar e comecei a buscar ferramentas para isso. E comecei a formar outros líderes dentro do nosso time com temperamentos diferentes do da Fran. E deu muito bem. Em alguns momentos não. Eu falei, poxa... Mas aí chegou um momento que eu também bati meu limite. E a nossa psicóloga, na área de RH, falou, Alex, esse é o seu jeitinho. É o seu jeitinho. Você é assim.
Não é que você é mal educado, não é que você estuda. É o seu jeitinho, eu já te conheço. Nós estamos juntos há 2 anos. Ela tem todo jeitinho educado de falar, né? Ela é extremamente. Ela é o seu jeitinho. Sabe o que nós temos que fazer? Na hora que a gente for contratar alguém que vai ter que lidar com você, a gente tem que falar para a pessoa. Falar, olha, o temperamento de um dos líderes aqui é assim, assim, assim. Ele vai querer te ensinar muito, ele vai querer te desafiar a crescer. Você está tudo bem você lidar com esse tipo de líder? Como é que foi quando você já lidou? Como é que você se saiu? Se a pessoa não topa, tá tudo certo. Vai trabalhar numa empresa que é mais bicho grilo, que é tudo, não falou bicho grilo, eu que estou aqui adaptando, né? É um caminho quando a gente olha para a saúde mental do líder da empresa. E dos colaboradores também. Dos colaboradores. Ter essa honestidade. Você falou para mim que está escrevendo um livro e que o primeiro capítulo desse livro é transparência. Parece que quando o líder, ou tem um livro que eu tenho indicado nas minhas mentorias, O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele tinha contratado um time de programadores que tinham saído da Microsoft e que falavam palavrão. Vai você, vai. E falava, era uma cultura que eles traziam para a empresa. E na empresa não se falava palavrão. E ficou 2 grupos na empresa. O que falava palavrão e o que não falava palavrão. E ambos se achando um ruído por causa disso. Sabe o que ele fez? Juntou todo mundo na sala. Pessoal, tô sabendo que... Tá vendo essa conversa aí? Se deve falar palavrão ou não? Vamos fazer o seguinte? A partir de hoje, pode falar palavrão. Tá tudo bem. A partir do momento que ele expôs isso, Fran, eu até achava que quando eu estava lendo que ia ser outra coisa, tá? Mas a partir do momento que ele expôs, que ele colocou as coisas mais regras, as regras mais claras do jogo, o conflito desapareceu. Ser transparente com o time, ser transparente com o líder, é um caminho para melhorar a saúde mental da empresa? Definitivamente. Não somente para melhorar a saúde mental, como também as relações, a liderança e até mesmo a clareza em relação a para onde está indo. Se não tem transparência, não tem clareza. Se não tem clareza de um líder ou de um empreendedor dele para com ele mesmo, como é que ele vai saber aquilo que ele quer alcançar? Aí vai ser alguém que corre atrás de resultado, mas não sabe por que corre atrás. O que você mencionou em relação ao jeitinho, eu vejo dessa forma. Qualquer pessoa que alcança uma posição de empreender a ponto de ter uma equipe é porque gerou algum tipo de resultado. Qualquer executivo ou líder que era até então um analista, que agora tem uma equipe, é porque ele gerou algum tipo de resultado. Senão ele não estaria lá. Só que ele gerou resultado e aí ele tem o jeito dele. É o jeitinho dele. É o jeitinho que gera resultado. Não deve ser mudado, mas pode ser melhorado. Aí entra que nem você afinar um instrumento musical. Você tem um violão, um violino, um piano, que seja, instrumento de corda, você afina, às vezes passa um pouquinho do ponto, às vezes o ponto está um pouquinho para baixo. Afinar é você justamente saber pegar uma habilidade sua que é uma característica boa e afinar ela, senão todo mundo vai embora. E aí esse é um grande desafio, porque as pessoas não dedicam tempo para afinação. Ninguém dedica tempo, o pessoal só quer tocar música, mas ninguém quer afinar. E esse é um desafio. E aí o líder, empreendedor, em termos de liderança, né, o executivo, enfim, precisa com o tempo saber afinar. E às vezes a grande maioria aprende as duras penas. Né? Não aprende porque é instruído, não aprende porque antecipa os problemas de relacionamento e de liderança, mas aprende na raça mesmo. E tá tudo certo. O importante é aprender, mas se dá para antecipar e acelerar o processo, por que não? Sem dúvida. É um dos temas que você vai abordar nesse livro que você está escrevendo? Pode dar um pouquinho de spoilers? Ele só falou do primeiro capítulo que vai falar sobre a transparência. Não sei se pode falar ainda o título, não sei se é o tema. O que a gente... já que você está aqui, um pouquinho desse livro que você está escrevendo, você quer colocar o que ali? Certo. Como eu fiz mais de 10 mil entrevistas de emprego ao longo dos 4, 5 anos que eu estou em recrutamento, e a meta lá na Inglaterra é muito agressiva para fazer entrevista, eles marcavam assim por horas no telefone. Então, se você ficasse menos que 5 horas no telefone fazendo entrevistas, você ia fechar no final do mês 2 ou 3 contratos a menos.
Então tinha uma pressão muito grande para fazer a entrevista e era o que a gente fazia, isso a grande maioria. Quem é headhunter não se assusta com o número, mas de uma forma geral também é um número estrondoso, 10 mil horas. 10 mil entrevistas de emprego, dá muito mais que 10 mil horas. Eu caí fora de entrevistar porque eu entrevistava 2, 3 por semana, saía esgotado. Então, pois é. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. Mas, assim, o fato de eu ter tido essa experiência com o executivo e também com posicionamento de candidato, me deu um know-how. E aí eu faço uma analogia sistêmica entre como você se posiciona numa entrevista de emprego para ser o candidato que é a primeira opção, porque tem 10 na entrevista de emprego. Se você faz com 10, você talvez elimina 5, elimina 8, vai sobrar 2. Dos 2, 1 vai ser a primeira opção. Você Sim. pode não saber por quê. Você pode ficar em dúvida. Esse aqui ele é muito bom técnico, mas esse outro aqui, ele tem essa outra habilidade. E aí, assim, como que você se torna um candidato primeira opção? E aí o segredo não tem mágica no processo. Você ganha autoconfiança, e eu falo sobre alguns temas, né? Começando de cima para baixo, vem a comunicação. Uma pessoa que se comunica muito bem, ela tem que ter um grau de autoconfiança mais evoluído. Para ter autoconfiança, precisa ter autoconhecimento. E para ter o autoconhecimento, só vem com transparência. Transparência consigo mesmo, transparência com as pessoas à sua volta. E aí é disso que o livro aborda, mas não fala só de entrevista de emprego, fala como se aplica isso para a vida como um todo. Como você ser a primeira opção de uma marca, você ser a primeira opção de um cliente, você ser a primeira opção de um projeto e até mesmo da vida como um todo. Muito legal. Eu quero ler esse livro. Excelente. Muito obrigado. Você nos ajudou e você está abençoando também, enriquecendo o mercado com o trabalho da Savent. Parabéns por estar como psicólogo e ainda construindo uma empresa. Com certeza, nós temos no Brasil talentos assim, pessoas que estão sonhando construir uma empresa assim. O que você poderia dar assim como um insight final? A gente tem esse último bloco aqui no nosso podcast. Um insight final que você gostaria de trazer um highlight aí. Queria passar um marca-texto, Alex. Isso aqui eu acho que a pessoa que está nos ouvindo até agora, se ela precisasse gravar alguma coisa, eu gostaria que ela gravasse isso. De tudo que a gente falou, transparência, comunicação, liderança, estresse, ansiedade, tudo isso engloba, comece pelo porquê, está enraizado em uma única coisa, que é a identidade. Então, se você puder dedicar um tempo da vida explorando um pouco mais sobre a identidade, quanto mais claro você souber, quanto mais clareza você tiver em relação a quem você é, mais longe você vai e mais fácil vão ser as coisas. Não que vai ser tudo fácil, mas você vai saber lidar com as coisas porque você tem um grau de autoconhecimento solidificado em quem você é, que é a diferença entre o ter e o ser, né? Vamos focar no ser, tá? Mas quem eu sou? Aí já começa o primeiro desafio. Eu amo focar no sou, mas no final do dia eu não sei quem eu sou. Aí eu fico nem no tenho e nem no sou. Então, explorar a identidade de longe é o que mais gera resultado e é o que mais a melhor ferramenta que se tem no processo de evolução pessoal, profissional ou até mesmo de empreendedorismo. Eu acho que quando você descobre quem você aprende, porque na vida inteira sua mãe fala sempre assim pra você tem que respeitar os mais velhos, respeite os outros, respeite, você fala isso, né? E aí quando você passa a se conhecer, eu acho que você vira uma chave, que você passa a se respeitar, você sabe quem você é, o que você deve fazer, o que faz bem, o que não faz, o que é certo, o que é errado, e assim vai. Eu acho que essa é uma grande chave. Eu acho que é uma grande virada de chave, pelo menos para mim foi. Ajuda até mesmo você saber quais guerras, batalhas você não deve entrar e para quem você deve falar não, né? Exatamente. Eu acho que você acabou de matar, acho que é exatamente isso. Chega um momento que o relacionar-se com pessoas, seja família, vida amorosa, seja filhos, seja relacionamento com colaboradores, com sócios. Quando você sabe quem você é, nada te abala, entendeu? Outro dia uma pessoa da equipe falou pra mim, nossa, mas você não fica nervosa quando acontece alguma coisa com relação ao cliente, não sei o que e tal? Não, a partir do momento que você sabe o que você é, o que você tá fazendo, tem domínio do que você tá fazendo, a situação pode até sair fora do controle, né? Mas você sabe o que você tem que fazer pra voltar as coisas no eixo.
Então você sabe que aquilo não é com você, é com uma situação da empresa, porque as pessoas confundem isso também, né? Apesar de estar nos insights finais, as pessoas confundem muito isso. Tem coisa que é a empresa, não é o profissional. Tem coisa que é a empresa, não é o pessoal. Às vezes o cliente fala, você tá levando pro lado pessoal. Eu falo, não, meu amigo, não tô não. Porque se eu estivesse levando pro lado pessoal, eu já tinha levantado da mesa e saído daqui. Não é assim, não. A gente está discutindo profissionalmente, né? Pessoalmente não estamos discutindo. E engraçado como as pessoas misturam muito, né? E a gente precisa saber muito bem quem somos, o que fazemos. E o domínio, gostei dessa palavra dele, achei bacana, vou usar sempre. Fantástico. Né? E as pessoas são sensíveis demais, né? Porque às vezes qualquer coisinha que você fala, eu brinco com os meus filhos que eles têm que, a partir do momento que você sabe quem é, não é outra pessoa falando para você que vai te derrubar, né? Muito obrigado. Esperamos esse livro com ansiedade. Se as pessoas que estão aqui nos ouvindo querem se conectar com você, como é que a gente faz? LinkedIn, Instagram, Emerson Pestana, não vai ter muitos com essa carinha minha. E temos os eventos agora em agosto, né? Vai ser em agosto mesmo, né? Tá confirmado. Tá confirmadíssimo. Evento de vendas e marketing de 14 de agosto, 15 de agosto, inteligência artificial para o corporativo. A gente vai trazer um showcase sobre as principais implementações de inteligência artificial no Brasil, nas grandes empresas. Depois, em outubro, tem supply chain e também inovação e tecnologia e, por fim, recursos humanos. Então, se você quer se conectar com esse movimento, um movimento de empresários que estão se conectando, é uma proposta com uma pegada muito legal, muito nova, porque trabalha só muito com C-levels. Então, você se conectar com decisores. Savent Experience, pode procurar no Google, se conecta ali também no LinkedIn. Muito obrigado, Emerson, pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Falar desse assunto é um assunto que ainda precisa ser muito trabalhado, lógico. Eu espero que isso possa ter despertado você a querer saber mais. Se você está nos seguindo até agora, se está assistindo até agora, por uma hora de episódio. Dá 5 estrelinhas lá no Spotify. Por favor, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E TikTok. Segue nossas páginas no Instagram, no TikTok, tudo a mesma coisa. Playgrowth Podcast. E a gente está querendo abrir para perguntas. A gente fez alguns stories. Se você quer nos mandar alguma pergunta, vá lá no nosso Instagram, Playgrowth Podcast. Você pode mandar uma DM, se a caixinha de pergunta não estiver ali aberta. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, vai ser um prazer ter você ali sabendo se você está curtindo ou não. Muito obrigado, valeu pessoal. Até a próxima.